Boa noite. Nós estamos ainda estudando o capítulo 11 e hoje vamos entrar no item 2 desse capítulo 11, que é a lei de justiça, amor e caridade, está nas leis morais do Livro dos Espíritos. E esse item 2 é muito interessante, porque fala sobre direito de propriedade e roubo. Por que que é interessante? Porque nós cristãos, de modo geral, temos assim muita dificuldade de lidar com a ideia de que nós temos coisas, queremos ter mais coisas e ao mesmo tempo estamos numa religião ou num repertório de valores morais que dizem que a gente precisa se libertar das coisas, que a gente precisa se desapegar das coisas. Então, a gente ainda quer muito ter, é muito bom ter, a gente ainda é muito apegado a tudo, e, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de largar as coisas, né? É curioso, por exemplo, vocês jamais vão ver os evangélicos fazendo pizza beneficente, porque lá o povo vende o carro, a casa, dá tudo para a igreja. Né? Eu tinha um amigo que falava que espírita tem escorpião no bolso. Você tira a passe dele. Prece, ele ora para você o dia inteiro. Mas você pede para ajudar alguma coisa. Precisa mesmo, em nome de Jesus, tá, aquela coisa toda. É aquela dificuldade de arrancar, porque a gente gosta. E é bom mesmo. Ter um dinheirinho, ter uma casa, ter 2 casas, ter 80 casas, 150 casas. Ter um carrinho, que pode ser um Uninho, né, um Fiesta, uma Ferrari. A gente gosta dessas coisas, né? A gente quer morar bem, a gente quer comer coisa boa, a gente quer se vestir bem. E aí abre o Evangelho e vem lá Jesus. Aquele que quiser me seguir, que doe tudo para os pobres, tome a sua cruz e me siga. Vai ser difícil, mestre. Espera um pouco, né? Quem sabe na outra encarnação, né? Nós espíritos ainda temos uma desculpa da outra encarnação, a gente deixa para outra. Não tem jeito, daqui umas 3 eu faço isso, eu não estou preparado ainda. E é verdade, a gente não está mesmo, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem que equacionar isso, quer dizer, o enunciado, o convite do cristianismo, que é o do desapego, etc. e tal, e, ao mesmo tempo, a consciência de até onde a gente consegue ir com as coisas, né? Até onde a gente está disposto a vivenciar essas coisas todas, etc. Né? Então, essa questão do Livro dos Espíritos, né, de roubo, direito de propriedade, etc., é muito pertinente, muito adequada, e nós vamos ficar um tempinho nela, né? A primeira questão, que é a de número 880, Kardec indaga: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Então, ele ainda não falou da propriedade. Ele fala de um direito natural. O que seriam esses direitos naturais? Eles não são uma invenção da doutrina espírita. Eles estão elencados entre os direitos fundamentais do homem e do cidadão, constituídos pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, inspirada, que foi na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, propalada lá pelos iluministas, na época da Revolução Francesa, né, pelos ideais libertadores do homem, pelo humanismo clássico, e etc. Então, Kardec é um intelectual que é produto também desse contexto histórico iluminista, né, humanista, da França de sua época, né? Então, ele coloca assim, né, qual é o primeiro de todos os direitos naturais? Quer dizer, nós teríamos direitos naturais. O que são esses direitos naturais? Aquela ideia de que a gente já nasce e não precisaria lutar por eles, porque eles são óbvios, eles são naturais. Há coisas que são óbvias, e há coisas que são tão óbvias que ninguém vê. O Nelson Rodrigues criou uma expressão muito interessante, que é o óbvio ululante. O que ele chamava de óbvio ululante? Ulular quer dizer aquilo que salta aos olhos. E ele dizia que o óbvio é tão óbvio
que só os gênios, santos ou profetas conseguem enxergar o óbvio. Coisas muito simples. A gente não vê, está aqui na nossa cara e a gente não consegue ver. É o óbvio. Esses dias eu fui dar uma aula num curso de saúde, né, na área da saúde, e o tema era humanização das práticas de saúde. Né? E eu comecei a falar justamente disso, que é um tema absurdo. Por que é um tema absurdo? Porque a ideia de que a gente tenha que falar disso para quem cuida de saúde é lamentável. Por quê? Porque o fundamento anterior que constitui o cuidado com a saúde é a preocupação com o humano. Né? Mas o mundo se desenvolveu de tal forma, nesse universo da técnica, etc., que às vezes a gente lembra de tudo, a gente só esquece que está cuidando de gente. Né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai falar sobre humanização dentro do hospital, por exemplo. Né? Vamos imaginar alguém que chega numa emergência lá, né, o sujeito que chega, um velhinho que foi atropelado, ele quebrou o fêmur, mas ele ainda trabalha, ele cria a família dele inteira, e ele está com muita dor no fêmur, né, e está todo mundo muito preocupado com o fêmur dele, só que aí, por exemplo, alguém vai conversar com ele, que pode ser ou médico, ou enfermeira, né, ou é psicólogo hospitalar, etc., né, e ele fala assim, olha, a minha perna está doendo muito, mas eu estou mais preocupado com o meu patrão, porque eles devem estar preocupados que eu ainda não cheguei. E se eu perder esse emprego, eu não tenho como criar minha família. Então, tem como alguém avisar o meu patrão que eu estou aqui, que eu sofri um acidente? Olha, também tem a minha mulher, que eu fiquei de às 11 horas, pegar ela para levar num lugar assim, assim, assim. Quer dizer, a dor física, ela é importante, óbvio, ele quebrou o fêmur. Só que ele está sofrendo muito mais por preocupações familiares, né, enfim, morais, etc. Nossa, e se meu patrão achar que eu estou mentindo? E se eu for mandado embora porque eu cheguei atrasado, e etc. E isso também é um sofrimento. E, às vezes, naquele momento, a ansiedade dele em relação a todas essas coisas é muito maior do que ele até aguenta a cirurgia mais um pouco, esperar. Mas ele precisa que alguém o ajude a resolver essas questões, nesse contexto, óbvio, né, muito singular. Por quê? Porque a gente não é só um corpo com fêmur. Né? A gente é muito mais que isso. Né? A gente tem afetos, a gente tem preocupações, a gente tem vergonha das coisas. Um dos sentimentos que nos causam mais sofrimento é a vergonha. Né? Tem gente que, às vezes, vive situações e fala, olha, tem gente que se suicida porque fica com vergonha de uma dada experiência. Né? Então, há pessoas que suportam dores físicas atrozes, mas algumas dores morais são de tal forma constrangedoras que o sujeito realmente ele caminha para o suicídio porque ele não dá conta de viver aquilo. Né? Vamos imaginar alguém que, por exemplo, seja acusado de um crime que não praticou. Né? Então, isso não é uma dor que a morfina vai tirar. Né? Um outro tipo de dor e que também acomete uma pessoa, e às vezes num nível de comprometimento da saúde integral dela, muito grande. Então, quando a gente fala, por exemplo, de humanização no atendimento, é lamentável que se precise falar disso. A humanização na escola. Quer dizer, como assim? Nós vamos falar de que a escola precisa lembrar que ela precisa lidar com as pessoas né, de uma forma mais humana, e sempre que eu falo de humanização, eu estou falando principalmente de uma coisa que a gente esquece muito, que é ser educado. Né? Então, qual que é o contrário da humanização? É a coisificação. Há um pensador alemão da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, que criou uma expressão, um conceito chamado reificação, que vem de res, do latim, quer dizer coisa, coisificar o outro. Né? Quando a gente trata o outro como coisa, como objeto a ser manipulado, a ser, né, etc., nós estamos subtraindo dele a sua dimensão mais preciosa, que é a sua condição humana. E, às vezes, as pessoas precisam ser tratadas
como seres humanos. Isso faz toda a diferença, né? Quando as pessoas são cumprimentadas com cordialidade, com educação, quando as pessoas não gritam umas com as outras, quando elas, sob o pretexto de serem francas, não são deselegantes ou mal educadas com o outro, quando elas não se metem onde não são chamadas, são coisas assim. Tudo isso também está dentro do Evangelho, né? Que é a educação. Tanto que o Cristo nunca obrigou ninguém a ouvi-lo. Ele ia falando e as pessoas vinham se aproximando. Quem queria ouvir, ouvia. Quem não queria, ia embora. É simples assim, né? Esse é o cuidado melhor que se pode ter para com o outro. Então, quando a gente fala de direitos naturais, a gente está falando de humanismo, de uma visão de homem que foca essa Constituição, né, que transcende a sua própria organicidade, que transcende a sua própria somaticidade, né? Quer dizer, o seu. E às vezes nós temos aqui, acho que nós temos dois médicos, o Marcos e a que eu conheço, a Chalde. Desculpa, me lembra o nome? A Geisa Chalde. Tem mais médico aí ou não? Então, nós temos dois aqui. Eles podem dizer, vocês já viram aquele paciente que a hora que cumprimenta você e senta, e sem tomar remédio nenhum, depois de 20 minutos ele já fala que está se sentindo melhor ou não? Já viram isso ou não? Você não fez nada. E aí você nota que isso é muito comum em idoso. O idoso chega cheio de dores e tal. Aí o médico vai, ausculta. Olha, dona fulana, a senhora, onde dói? Dói aqui. Ela nem sabe, é tanto lugar. Que dói, que coisa toda. Né? A senhora se alimenta? Alimenta. Você vai conversando ali. Deu 20 minutos de conversa com ela. Falei assim, e como que a senhora está se sentindo agora? Sabe que eu estou melhor agora? E é interessante, às vezes, a hora que você vai tirar a pressão, está alta a hora que ela entra. Depois conversou um pouquinho, você normalizou tudo direitinho. E, às vezes, o que a pessoa precisava é ser ouvida. Adoro. Vocês já viram que tem velhinho que não sai de médico? Vocês já viram, não? Primeiro porque tem muito tempo. Né? Então, assim, está lá aposentado, as coisas são muito caras. Pelo menos lá no postinho, encontra as comadres lá, tal. Sai do médico. Aqui, tem uma agenda médica. Né? E por quê? Porque ir no médico já deixa a pessoa melhor. Desde que ele encontre um profissional que, pelo menos, por exemplo, dê a mão. Uma vez eu fui a um atendimento médico, e o sujeito, eu entrei na sala, ele estava escrevendo, ele ficou, eu estendi a mão para ele não me viu, eu fiquei 5 minutos com a mão assim. De repente, ele olhou e falou, pois não, eu falei, prazer, como que o senhor se chama? Fulano, então, doutor Fulano, posso me sentar? Ele não queria que eu sentasse. Senta. Ó, que bacana. Senta, né? E assim, sempre foi assim. Não, está piorando? Tá. E por quê? Porque, de verdade, ninguém está muito preocupado. Né? E aí dá lá qualquer coisa. Uma dipirona aí, que isso aí passa. Coisa, né? Fala qualquer coisa lá e pronto. E não é só o médico, não. O serviço de enfermagem também. A gente vê psicólogos se formando, muito crus também. Uma meninada que vai atender gente que está de luto, mas que nunca foi no enterro. Quer dizer, e aí? Como é que você vai atender alguém que está de luto, mas você nunca viu um defunto na vida? Tem jeito ou não? Você vai falar o quê para a pessoa? Você está preocupado com a baladinha do sábado, uma pessoa sofrendo. Então, assim, gente muito crua, muito despreparada para a vida, muito despreocupada com as coisas. E aí a gente precisa fazer uma aula, dar um curso, olha o nome, de humanização. Ninguém dá um curso de vegetalização para samambaia.
de petrificação para pedra, de cachorrização para cachorro. Mas a gente precisa dar curso de humanização para o ser humano. Olha que esquisito. Por quê? Porque a gente está esquecendo de ser humano. Só profissionais de saúde? Não, nas relações de trabalho, chefes com subordinados, nas relações familiares. É muito comum a gente ser super educado com estranho e em casa a gente ser grosseiro. Porque sabe que a gente é amado, que o amor é incondicional e que, portanto, vão perdoar tudo na gente. Então, o que tem, por exemplo, de filho adolescente que trata pai e mãe como se fosse cavalo, né? É assim, quando, né, a pessoa não fala nada, o pai ainda chega e fala assim, aí, não foi o coice ainda hoje e tal? Porque ele está acostumado em 15 minutos, um coição. E por quê? Porque ele tem certeza que mesmo sendo um quadrúpede ignóbil, os pais o amam. A mãe ama. Ela vai perdoar. Ai, mami, desculpa, vai. Tá. Ai, filhinho, tá bom. Dá outra coisa, vai. Não doeu tanto. Assim, e assim é marido com mulher, é pai com filho. Aí lá fora a gente é outro. É gente, nossa, quem vê a gente lá fora é um negócio. E em casa, quando não é cavalo, às vezes não é cavalo, mas é poste. A pessoa não conversa. Né? Imagine um jantar, um almoço. Você preparou aquele jantar com todo carinho. Aquele totem da CPFL na sua frente, assim. E aí, como foi seu dia? Ah, algum problema? Uhum. Tudo bem? Você quer conversar? Ah. Você tem certeza que está tudo bem? Ah. Tem gente que não fala bom dia, boa tarde. Parece um arroto. É verdade. Se bobear, a pessoa regurgita no seu bom dia. Você fala, é refluxo? Não, é bom dia. Por quê? A gente está se desumanizando. A gente consegue um monte de coisa bacana com de verdade quem pouco importa e quem deveria importar, que é muito legal, a gente simplesmente não se preocupa com aquilo. Não cuida. Né? Então, assim, quando a gente fala de direitos naturais, são aquelas coisas que a gente devia desenvolver no nosso dia a dia naturalmente. Né? O direito do homem, que é aquilo que nasceria com a gente por esse conceito, por essa visão de mundo. Né? Esses dias eu estava falando com a minha mãe, ela me deu uma bronca, porque eu estava com umas dores na coluna, e aí eu disse para ela que eu estava com dor na coluna. Aí no outro dia, a gente sempre se fala todo dia, e ela me perguntava, e aí, a dor melhorou? Eu falei, melhorou, era mentira. Ela falou, você está mentindo. Eu falei, por que eu mentiria? Ah, você não me conta as coisas. Ela deve estar me ouvindo lá atrás. Você não me conta as coisas. Eu falei, não, de verdade é o seguinte, se eu falar que está doendo, vai adiantar em quê? A senhora pode tirar minha dor? Não. Então, para que eu vou preocupar a senhora? Me queixar, né? Quer dizer, um bifprofenide me ajuda, minha mãe não na hora. Porque eu preciso que passe a dor. E eu ficar reclamando, mas eu te conto tudo. Eu falei, não, mas a senhora pode, eu não. Por quê? Porque a senhora não fala lá na frente. Né? Então, a gente aprende melhor o que mais fala. Eu sou o primeiro que preciso ouvir tudo que eu falo aqui. Então, assim, essa coisa da queixa, né? Não adianta ficar se queixando. Né? A não ser que resolva alguma coisa, se queixar.
Eu vou no médico. Onde dói? Ah, eu não digo para o senhor jamais. Aí é um imbecil, quer dizer. Quer dizer, na hora que você precisa falar, você não fala. Na hora que não precisa, você fala, quer dizer. Então, se eu vou ao médico, lá é o lugar de eu me queixar tudo, né? Falar tudo que me incomoda, né? Agora, com as pessoas no meu dia a dia, não adianta, porque elas não vão poder me ajudar, né? Então, isso daí se chama educação, quer dizer, bom senso. A gente vai desenvolvendo a capacidade de incomodar o mínimo possível as pessoas que convivem conosco, com os nossos problemas, e que elas não têm responsabilidade sobre isso. Então, hoje é uma pequena introdução àquilo que a gente chamaria de direito do homem, humanismo, humanização, né? E mais que isso, eu já vou antecipar aqui. Quando Kardec pergunta qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem, os espíritos respondem: o de viver. O direito de viver. Por que eu estou antecipando? Pelo seguinte, não vamos nos preocupar com a morte. Por quê? Porque não precisa, ela vem de qualquer jeito. Então, por exemplo, o suicida. Quando ele diz, o suicida é aquele que escolheu morrer. Não, é aquele que escolheu morrer antes, porque morrer não é uma escolha, é um destino. Então, já que nós não temos escolha, porque se tivéssemos, a gente escolheria ficar uns bons anos aqui, né? Já que a gente não tem escolha, a gente vai ter que desencarnar mesmo, melhor que seja na hora certinha. E não precisa ter pressa, porque a vida é muito curta. Ainda que ela dure 90, 100 anos, passa assim, ó. Vocês podem notar que a gente não vê o tempo passar. Os anos vão passando assim, ó, quando você vê, né? Esses dias eu encontrei um amigo, ele falou: nossa, a gente se encontrou a última vez antes do Natal do ano passado. Ele falou: ó, me liga aí, vamos combinar disso aí e tal. Vamos, ó, te ligo tal. Nós já estamos, isso já passou 6 meses. Nenhum de nós conseguiu ainda se encontrar. Aliás, só poderia ser os dois, né, se encontrar. A não ser que eu estivesse sob hipnose. Ele me encontrou e eu não encontrei. Então, assim, a gente não conseguiu. Ele falou: nossa, já passou metade do ano e parece que foi ontem e o ano já passou e a gente não viu. E quando você vê, já passou 80 anos, 85 anos e a vida está acabando. E aí passou. E passou. E você queria mais, quer mais? Vai ter, no além. Aqui não vai ter. Então, assim, já que nós vamos ter que voltar na marra, né? Aliás, eu tenho amigos que dizem que queriam que escrevesse aqui já fulano de tal, sob protesto. Porque, em geral, a gente não quer ir. Mas já que vai ter que ir, que seja na hora certa. Qual é o nosso dever? Cuidar da vida enquanto ela existir. Então, ainda que a gente possa ter alguns dias, algumas semanas, alguns meses, e isso depender de escolhas nossas ou das pessoas à nossa volta, etc., é bom que a gente viva no limite da nossa existência. Cada segundinho que a gente passa na Terra é uma oportunidade rara de aprendizado, de crescimento, de vivência, de experiência para o nosso espírito imortal. Não tenhamos pressa. É muito mais eficaz a evolução aqui, nesse mundo difícil, mas também muito bacana, do que do outro lado. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.